Muito bem, meus queridos, estarei agora comentando sobre o nono assunto que a Bíblia nos revela quando se trata sobre os frutos do Espírito Santo. Então agora nós iremos para o nono, que se trata sobre temperança. Então nós iremos agora comentar o nono assunto sobre os frutos do Espírito Santo. Vamos então para nós começar a entender um pouquinho, porque eu disse que esses vídeos seriam bem pequenos, porque as pessoas acham que meus vídeos são grandes. Então o Espírito Santo, ele dá a palavra, só que eu tenho que, esses aqui eu estou fazendo menor, ok? Então vejamos então o nono assunto, temperança. O nono gomo do fruto do Espírito Santo é a temperança. A temperança pode ser definida como a qualidade ou virtude de que é moderado, sensato, equilibrado. Veja bem, então temperança é uma pessoa, a pessoa recebe essa condicional aqui, mas veja aqui o que a Bíblia está falando. Ela pode ser definida como a qualidade, virtude. O que é virtude? Virtude é isso que nós estamos comentando. É temperança. Temperança é uma virtude que entra no homem cristão. Essa palavra cristão, eu tenho que repetir ela sempre aqui, porque o assunto é esse, então eu tenho que comentar. Então essa palavra temperança, quando a Bíblia se trata para nós, é de pessoas que já entraram pelo caminho da palavra de Deus. Então ele é uma pessoa que tem temperança, ou seja, é uma virtude, a Bíblia está falando, uma virtude que, entendeu? Uma virtude que a pessoa recebe, que é moderado, ou seja, moderado, uma virtude que a pessoa recebe, ela passa a ser uma pessoa moderada, controlada, equilibrada, tá vendo? E equilibrada. Agora aqui nós vamos ver Provérbio capítulo de número 19, versículo 11, é que está falando também sobre esse assunto. Ó, na versão revista, na versão Almeida Revista e Autorizada, o nono fruto do Espírito aparece como domínio próprio. Quem tem temperança possui domínio próprio. Tá vendo aí? Ter temperança é ser tremendamente equilibrado e que domina o seu próprio impacto. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma aula de temperança, equilíbrio diante das mais terríveis dificuldades enfrentadas no seu ministério. Então aqui Lucas 9, 51 a 56, Lucas 23 e 28, Lucas 23 e 34. Então vejamos aqui agora o que a Bíblia está nos mostrando sobre temperança. Temperança é uma virtude que a pessoa recebe. Temperança é a pessoa ser moderado, insensato, equilibrado. Tá vendo aqui? Uma pessoa que é equilibrado, uma pessoa que tem controle, porque ele tem temperança, ele é moderado. Então aí é o que a Bíblia está falando sobre, e que a Bíblia está falando também que quem tem temperança possui domínio próprio. O que é domínio próprio? É você ter o controle sobre a situação, seja ela qual for. Você não vai ficar desesperado, você vai ter um controle, porque você tem domínio próprio. Então, se você tem controle, você tem domínio próprio, para que essa temperança ela opera na vida da pessoa nos momentos em que é necessário. Quando a pessoa não tem e possui o domínio próprio. Ter temperança é ser temperante, equilibrado, tá vendo? Isso é ter temperança. Então aí aparece ser equilibrado, como está falando a palavra de Deus. O seu próprio impacto, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma aula de temperança. Agora está vendo aqui, quando é uma virtude que a pessoa recebe, então Jesus, ele nos deu uma aula, está falando, e Jesus nos deu uma aula de temperança. Por que Jesus deu uma aula de temperança? Porque Jesus, ele é aquele que eu já tenho falado nos outros vídeos, quando se trata de mansidão.
Jesus, ele é tão manso e que ele fez aquilo que ninguém poderia fazer diante de tanta situação difícil que Jesus enfrentou, as suas acusações que fizeram contra Jesus, enfim, muitas coisas que fizeram contra Jesus, mas Jesus, por ele ter temperança, por ele ser moderado, ele ser equilibrado, ele tinha domínio próprio, entendeu? Então isso tudo para Jesus foi fácil, porque ele é assim. Agora nós não somos assim, mas quando nós recebemos Jesus, isso tem que passar até em nós. Nós não tinha antes, mas agora como crente, nós temos que procurar ter, porque é necessário que tenhamos domínio próprio, que tenhamos temperança, que somos equilibrados, porque é um fruto, é uma virtude que o Espírito Santo coloca em nós, para que nós poder suportar esses impactos que vêm sobre nós. Assim como Jesus passou por tudo isso, e Jesus suportou, mas porque Jesus é Deus. Mas aqui, como crente, nós temos então que encarar toda a realidade, não tem para onde correr. Então Jesus, ele nos deu uma aula de temperança e equilíbrio diante das mais terríveis dificuldades no seu ministério. Então isso também pode acontecer conosco. Temos ministério, somos obreiros, somos crentes, obreiros, temos ministério. Então nós temos que passar por dificuldade, temos, e nós temos que encarar essa realidade. Talvez nós temos que suportarmos muitas coisas, e você precisa, como se diz, engolir o abacaxi com casca e tudo, para que você seja alguém assim, entendeu? Você tem que ter essa virtude, precisamos ter essa virtude. Precisamos ter todas essas virtudes que eu comentei em todos esses nonos vídeos aqui, do primeiro ao nono. Então, aqui Jesus, ele acaba a Bíblia falando para nós que ele nos deu uma aula de temperança, de equilíbrio diante das mais dificuldades terríveis que Jesus enfrentou. Então, nós também estamos num mundo cheio de problemas, temos muita dificuldade, todos têm dificuldade, todos têm. Mas, diante disso, nós precisamos termos essas qualidades aqui para que nós sejamos vencedor e não vencido. Porque se nós não tivermos essas qualidades, ou procurar pedir para Deus que entre em nós essas qualidades, então nós não vamos ter essas qualidades, essas virtudes que receber através do Espírito Santo. Porque essas virtudes aqui, a Bíblia diz, nós recebemos ela através do Espírito, porque a Bíblia está contando aqui para nós sobre os frutos do Espírito. Isso aqui se chama fruto do Espírito de Deus na vida do ser humano. Não é para os seres animais, mas é para os seres homens e mulheres. Porque os animais não dependem disso daqui. Quem depende disso aqui é nós que somos homens. O homem precisa disso. O homem precisa viver isso. O homem precisa ter dentro dele essas qualidades. E o animal não precisa, porque o animal não depende de salvação. Mas nós, como dependemos de salvação, então tem que estar em nós essas qualidades. E que Jesus, ele deu para nós através da conversão, através que nós arrependemos, se convertemos, recebemos a palavra, recebemos a Jesus e precisamos receber do Espírito Santo essas virtudes para que nós continuamos firme tanto para servir a Deus como para o ministério, que é aqueles que têm chamado para o ministério. Entendeu? Então aqui está mais uma palavra quando se trata sobre o fruto do Espírito Santo. E esse último aqui, que é o nono, nós estamos falando sobre a temperança, que é ser moderado, é ser equilibrado, é você ser uma pessoa que tem controle e domínio próprio para que você possa manter na posição de cristão. Essa aqui é as qualidades que o cristão recebe, essa aqui é as qualidades que segura o homem crente, a mulher crente, claro, para que ele possa continuar na esperança da vida eterna e aguardando tudo aquilo que é necessário em Deus. Essa é o nosso nono assunto. Eu gostaria que você que pudesse participar, ouvir esses vídeos. Você pode compartilhar, inscrever no canal, dar o seu like. E aí está uma palavra sobre o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Ok? O meu abraço e até o próximo vídeo.